fico aqui a imaginar, não é, meus irmãos, como que muitas vezes a gente não valoriza os dons, os talentos que cada um de nós traz a cada reencarnação. A pessoa muitas vezes não nota o quanto ela é importante no ouvir, às vezes num telefonema, quanto é bom ouvir aquela voz, a conversar conosco, a trazer uma palavra de consolo, e muitas vezes apenas ouvir o outro, não é? Ele fala nos pequenos gestos. Uma palestra, às vezes, não tenho tempo, sim, mas eu posso, não tenho tempo agora, mas já há mecanismos que a parte tecnológica do mundo nos oferece, não é? Para gravar, para ouvir depois, e, dentro do possível, nos disciplinar para que esse trabalho se faça da melhor forma possível. E para nós, mas não tem valor nenhum, nós é que imaginamos isso. O plano espiritual precisa de todos nós para a realização do trabalho do Cristo. Nesse minutinho, eu só destacaria também uma coisa importante, quando ele diz que a semente, ela dá todos os exemplos, e aí ele diz, ela exemplifica a necessidade dos pontos de partida, as requisições justas de trabalho, os lugares próprios e os tempos adequados, que a gente não pode semear a qualquer momento, você tem um tempo propício para a semeadura, para esperar, para colher, para cuidar, né? Quem é agricultor sabe disso. E a gente, como ele fala que nós somos seres ansiosos e atropelamos os processos, não sabemos esperar, não sabemos dar tempo ao tempo, queremos tudo para ontem, a gente estraga, nós desperdiçamos muitas oportunidades por causa disso, por causa da ansiedade. Deizinha, você entrou um pouquinho atrasada, fica para a próxima semana, tá bom? Você faz a página de abertura na próxima, tá? Tá bom? Desculpa aí, entrei atrasada mesmo. Isso. Também, olha só, como a gente precisa de mais uma leitora hoje, que não está designada, pode ser você a quarta leitora. Então, a Rosana vai começar. Rose, pera. Olha só, a Rosana hoje está terrível. Pede para a pessoa pode fazer. A Rosemary começa, depois a Rosana segue, depois a Etite, depois a Deise pode prosseguir, tá? As duas primeiras a gente já definiu, aí depois a gente define os outros dois trechos, tá bom? Pode começar, Rose. Sob o olhar angustiado e lacriminoso dos filhos, o velho israelita ajoelhou-se e murmurou: Senhor, por piedade. Piedade? Berrou Minúcio com rispidez. Cometes um crime que bem se diz que tua raça vermes asquerosos e desprezíveis. E, designando o tronco, disse friamente a um dos sequazes: Peicênio, havia-te, vergasta-o 20 vezes. Ante a muda aflição dos jovens, o respeitável ancião foi solidamente algemado. O castigo ia começar quando Gesiel, rompendo a expectativa geral, aproximou-se da mesa e falou com humildade: Questor ilustríssimo, perdoai minha covardia de haver calado até agora. Asseguro-vos que, porém, que meu pai está sendo acusado injustamente. Fui eu quem incendiou os terrenos de vossa propriedade, perturbado pela sentença de confisco exarada contra nós. Dignai-vos, pois, libertá-lo e dar-me a mim a merecida punição. Aceitá-la-ei de bom agrado. O patrício teve um lampejo de surpresa nos olhos frios, que se caracterizavam por mobilidade extrema, e acentuou: Mas não auxiliaste os meus homens a salvar uma parte das termas?
não foste o primeiro a medicar o filho? Assim, fiz levado pelo remorso ilustríssimo, retrucou o rapaz, ansioso por isentar o pai do suplício iminente. Quando vi a extensão do fogo comunicando-se às árvores, temi as consequências do ato praticado, mas agora confesso ter sido seu autor. Nesse interim receoso pela sorte do filho, Yoredeb exclamou intimamente atormentado: Gesiel, não te inculpes por uma falta que não cometeste. Mas, pontilhando as palavras com extrema ironia, o legado replicou, dirigindo-se ao moço hebreu: Está bem, poupei-te até agora, baseado nas falsas informações que me deram a teu respeito. Terás também o teu quinhão de disciplina indispensável. Teu pai pagará pelo crime em que foi visto, de maneira inegável, e tu pagarás pelo que confessaste espontaneamente. Colhido de surpresa pela decisão que não esperava, Gesiel foi conduzido ao posto de tortura, em frente da angústia paterna. Ao seu lado, postou-se o companheiro de Peicênio, que o atuou sem piedade aos elos de bronze, e as primeiras vergastadas começaram a lamber-lhe o dorso, impiedosas e isócronas. 1, 2, 3. Yoredeb revelava profunda debilidade, vendo-se-lhe o peito arfar penosamente, ao passo que o filho demonstrava tolerar o suplício com heroísmo e nobre serenidade, ambos de olhos fixos em Abigail, que os contemplava excessivamente pálida, entremostrando nas lágrimas ardentes que derramava o cruciante martírio do seu espírito afetuoso. A punição terrível ia quase a meio quando o mensageiro entrou no recinto e, em voz alta, anunciou o legado em tom solene. Ilustríssimo, portadores de vossa casa participam que o servo Rufílio acaba de falecer. O cruel patrício franziu o sobrolho, como costumava fazer nos momentos de explosão colérica. Sentimentos rancorosos lhe afloraram a face, que a perversidade de egoísmo exacerbado vincara de traços indeléveis. Era o melhor dos meus homens, bradou. Estes judeus malditos pagarão muito cara esta afronta. Continua? Não, então, é o trecho que nós designamos. O que você... Dessa parte, que essa parte foi mais uma narrativa, uma exposição do que, digamos assim, filosófica. Mas, mesmo assim, se teria alguma coisa para comentar desse trecho? Sim, porque mesmo Gesiel tendo participado para que o incêndio não crescesse, ele foi lá, ele ajudou, e mesmo assim ele tentou abrandar a punição do pai dele, né? Assumindo a culpa, né? E ele foi sereno naquilo, né? Ele queria proteger o pai dele, ele queria proteger a família dele, e ele foi e se prontificou, falando que ele havia feito, ao passo que, na realidade, ele tinha ajudado, né, a combater o incêndio. Então, eu acho que o pai, Yoredeb, ele se sentiu duplamente culpado, porque ele foi pela fúria, né, ele foi no momento de fúria, e depois ele foi obrigado a ver o filho sofrer algo que ele tinha cometido, né? Então, assim, foi uma dupla dor, né? E ele ainda pede para o filho, né, para que ele não assumisse aquela culpa, porque tinha sido ele no momento de fúria. Mas, mesmo assim, Gesiel, ele foi e assumiu, tentando amenizar a dor do pai. Então, na realidade, eu acho que foi boa a sua colocação. Me chamou a atenção também quando ele vai falar desse Patrício
e ele vai falar da explosão colérica, quer dizer, que ele, sentimentos rancorosos lhe afloravam a face, que a perversidade do egoísmo exacerbado lhe encara de trás os indeléveis. E aí a gente vai ver em outras obras que Emmanuel ele vai falar que o egoísmo exagerado nos torna perversos, nos torna cruéis. E a gente vê isso nesse pobre irmão. Quer dizer, repara, tudo que ele estava fazendo era tirar as terras das outras pessoas. Na realidade, ele queria tirar a chácara deles mesmo, porque ele já tinha tirado anteriormente uma parte, agora ele tirava o resto. Mas ele vai falar desse perversidade do egoísmo exacerbado, ou seja, o egoísmo exacerbado nos torna perversos. A gente às vezes acha que não, é a gente voltado para nós, e não ter a menor complacência ou entendimento ou ternura com relação ao outro, né? Bom, aí, então, vai continuar a Rosana. Rosana, você já sabe, Edith, ela vai até o término da prece. Aí entra você depois, tá, Edith? Com suas expressões. Pode ir, Rosana. Filócrio aplica-lhe mais 20 vergastadas e em seguida leva-o à prisão, de onde deverá seguir para o cativeiro nas galeras. Entre as pobres vítimas e a jovem aflita, trocou-se um olhar de significação intraduzível. Aquele cativeiro era a ruína e a morte, e ainda não se haviam recobrado da cruel surpresa, quando o juiz, inexorável, prosseguiu. Quanto a ti, Persênio, renova a tarefa. Esse velho criminoso sem escrúpulos pagará a morte do meu fiel servidor. Golpeia-lhe as mãos e os pés até que fique impossibilitado de caminhar e praticar o mal. Ante a sentença iníqua, Abigail caiu de joelhos em preces ardentes. Do peito do irmão escapavam fundos suspiros, nevoando-se-lhe os olhos de lágrimas dolorosas ao conjecturar a inexorável desdita da irmãzinha, enquanto o pai lhes buscava ansiosamente o olhar, receoso da hora extrema. As vergastadas continuavam sem trégua, mas de uma feita Persênio não conseguira equilibrar-se e a aguçada ponta de bronze do açoite lanhou fundo a garganta do pobre israelita, jorrando sangue em borbotões. Os filhos compreenderam a gravidade da situação e entreolharam-se ansiosos. Em preces de sublimado fervor, Abigail dirigia-se a Deus, aquele Deus terno e amoroso que sua mãe lhe ensinara a adorar. Filócrio... Rosana, dá só uma paradinha aí nessa colocação. Repara que Abigail estava orando. E o primeiro atendimento da prece dela foi atendido. O pai estava num processo crucial de extremo sofrimento. Tinha recebido ordens para que os pés e as mãos dele fossem esmagados a golpes, né? E aí, o que acontece? O guarda, ele tem ele mesmo que balanceia, perde o equilíbrio e acontece que a ponta, né, vai rasgar a garganta. A gente pode achar assim, nossa, que cruel. Não, ali foi uma bênção para abreviar a vida do Yom Rebbe. Porque, do contrário, ele seria massacrado até a morte, em muito mais dor e sofrimento, e também de maior tortura para a própria Abigail e o Estevão. Então, esse balanço do guarda, essa falta de equilíbrio, esse desequilíbrio dele foi providencial, né? E aí a gente começa a ver, eu digo assim, a gente vai lendo esse livro todo e a gente vai vendo que a gente não consegue entender os recados do céu. A gente dificilmente consegue entender,
E quando a gente vai entender, às vezes já passou muito, porque tudo que nos é inicialmente doloroso, como a semente, que a gente falou na página inicial, né? Porque ela sofre, vai para lá, tem que se rasgar para brotar, a gente não consegue entender. Mas vai continuando. Esse detalhe eu não tinha prestado atenção. É verdade. Eu parei aonde? Filóclio. Filóclio concluíra a sua empreitada. A fronte de Gesiel erguia-se a custo, exibindo pastoso suor tisnado de sangue. Os olhos fixavam-se na irmã muito amada, mas em todo o seu aspecto deixava transparecer profunda fraqueza que lhe anulava as últimas resistências. Incapaz de definir os próprios pensamentos, Abigail repartia sua atenção angustiada com o pai e o irmão. Todavia, em breves instantes, ao fluxo incessante do sangue que corria abundante, Yoredeb deixou pender para sempre a cabeça alvejada de cabelos brancos. O sangue alagara as vestes e empastava-se-lhe nos pés. Sob o olhar cruel do legado, ninguém ousou articular palavra. Apenas o açoite, cortando o ambiente morno da sala, quebrava o silêncio num silvo singular. Mas notaram que do peito da vítima ainda se escapavam palavras confusas, das quais sobressaíam as carinhosas expressões. Meus filhos, meus queridos filhos. A jovem talvez não pudesse compreender que chegara o momento decisivo, mas Gesiel, não obstante o terrível sofrimento daquela hora, tudo compreendeu e, num esforço profundo, gritou para a irmã. Abigail, papai está expirando. Tem coragem, confia. Não posso acompanhar-te na oração, mas faze por todos nós a prece dos aflitos. Dando mostras de fé invejável em tão amarguradas circunstâncias, a jovem de joelhos fixou longamente o velho pai, cujo peito já não arfava. Depois, erguendo os olhos ao alto, começou a cantar com voz trêmula, porém harmoniosa e cristalina. Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, fortaleza dos vencidos, consolo de toda dor. Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, clamamos por vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, vossa fonte generosa é o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Nossa, é lindo demais, né? Quer comentar, Rosana? É muito chocante essa parte, né? Eu fiquei... é muito... eu leio e sinto o que a filha estava sentindo ali, né? Porque ela estava vendo não só o pai, o irmão também sofrendo ali, e o mais impressionante é que ela não para de orar e ainda se lembra, né, dessa prece toda, e o irmão também, apesar de todo o sofrimento, ainda tem a força de pensar, né, e de pedir para ela fazer essa prece. Não tem muito para falar, não. Eu fiquei meio chocada quando eu li, já é a terceira vez, mas é impressionante a fé, né, dessa menina e do irmão, principalmente. Eu acho que ele para mim, é o mais forte dos três até, mas é impressionante o comportamento deles, né? A gente não pode esquecer que eles eram espíritos puros. Que Emmanuel os define assim no início do romance, como mente cristalina, como vida pura, consciência pura, etc. E tal. E aí a gente vai vendo essa fé inata, essa consciência que mesmo não sabendo, não entendendo o porquê, ele acredita, ele não duvida um momento nesse Deus que é extremamente justo e misericordioso. Então, é isso que a gente precisa aprender. Agora, detalhe, ela não fez uma prece. Esse hino é cantado. Uhum. Então, você imagina,
Aí a gente começou a cantar. vou deixar para falar isso depois, né? Porque é algo assim muito emocionante. Imaginando a gente ouvindo esse hino cantado, né? É a Edith que vai dar prosseguimento, né, Edith? Sim. Suas expressões vocais enchiam o ambiente de sonoridade indefinível. O canto semelhava-se mais a um gorjeio de dor de um roxinol que cantasse, ferido, numa alvorada de primavera. Tão grande, tão sincera se lhe revelava a fé no Todo-Poderoso, que sua atitude geral era a de uma filha carinhosa e obediente, comunicando-se com um pai silencioso e invisível. O pranto perturbava-lhe a voz trêmula, mas repetia com desassombro a prece aprendida no lar, com a mais formosa expressão de confiança no Altíssimo. Penosa emoção apossara-se de todos. Que fazer com uma criança cantando o suplício dos seus entes amados e a crueldade dos seus verdugos? Soldados e guardas presentes mal dissimulavam a emoção. O próprio questor parecia imobilizado, como que submetido a enfadonho mal-estar. Abigail, estranha à perversidade das criaturas, suplicando o amparo do Onipotente, não sabia que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas que despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Recobrando alento e percebendo que a cena ferira a sensibilidade geral, Licínio esforçou-se por não perder a dureza de espírito e recomendou a um dos velhos servidores em tom imperioso: Justino, leve esta mulher para a rua e solta, mas que não cante mais, nem mesmo uma nota. Diante da ordem retumbante, Abigail não terminou a oração, emudecendo instantaneamente, como se obedecesse a estranho estacato. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível e logo, contemplando o irmão ferido e algemado, com quem trocara as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera: acompanha-me. Edith, dá uma paradinha, comenta esse trecho que você leu, que esse trecho é lindo demais. Pois é. É até complicado continuar. É o que, né, você já vem falando, eles são imbuídos, né, de uma aura, né, espiritual que acho que, mesmo desconhecendo, né, mas eles são espíritos preparados, né, para essa missão, né, que eles estão vivendo nesse momento. E ela e o irmão juntos, né, estão, de alguma forma, conseguindo tocar até aqueles que, de forma alguma, sentem piedade, né? nem nestes momentos. É isso que eu consigo ver. Eu fico imaginando, gente, imagina se nós estivéssemos lá com olhos para ver o outro cenário, o cenário do outro lado, invisível às criaturas. Tínhamos ali 3 almas nobres, 2 extremamente nobres, e uma delas se coloca em prece. O que a gente viu naquele livro Pão Nosso, de quando orardes, da gente entrar, a gente entra em conexão, quando a gente ora de verdade, em conexão com as esferas superiores, o próprio Emmanuel diz aqui que é como se ela estivesse entrando
em contato com esse pai invisível, mas ela tem a certeza da essência desse pai, e ela, por ser uma alma nobre, fica imaginando a luz que emanou dela mesma e que espíritos vieram em socorro, porque para um espírito santificado, não vem qualquer um socorrer, não, gente. Provavelmente vem outros espíritos tão santificados quanto provavelmente essa mãe e outros. Então você imagina, apesar da sombra daquele ambiente, que era um ambiente fétido, de um cárcere, não é? Era um ambiente pútrido ali. Mas apesar daquilo, imagina o clarão que deve ter sido. O clarão foi tão intenso que até o questor paralisou, porque a luz, quando ela é verdadeira, ela paralisa a sombra. Ele ficou momentaneamente paralisado, não precisou nenhum guarda segurá-lo. Todas as pessoas ficaram imobilizadas, porque no fundo todos nós somos filhos de Deus e temos esse lado divino, mesmo quando ele está trancafiado a 7 chaves, como eu acho que é o caso deles ali. Naquele momento, eles ainda estavam voltados totalmente para o egoísmo, para a perversidade, aquela coisa toda, mas não conseguiram subtrair-se à emoção de um amor pleno, sem sabe, sem nenhuma impureza, um amor assim que ultrapassou. Não é? E a gente sabe que tudo tinha uma razão de ser ali, a gente vai ver isso no decorrer do romance, mas é para emocionar de verdade. Como eles dizem, ela era praticamente uma adolescente, né? Quer dizer, porque ela devia ser corpinho de quase 18 anos, mas corpinho ainda infantil. Então, Edith, você vai até Abigail levou as mãos pequeninas, pode prosseguir. Repita. Eu queria só complementar isso que você falou, porque esse momento em que ela entra dessa prece, né, nesse êxtase, aqui mesmo ele diz que o cântico era inútil à salvação dos seus, mas despertaria a comiseração pela sua inocência, ganhando-lhe assim a liberdade. Então, essa atitude dela valeu, né, a liberdade dela também, né? E até a do Gesiel, acredito eu, porque... Não, ele já estava sentenciado às galeras já. Mas você veja... Não, eu digo as galeras. Mas se a atitude ali fosse uma atitude de ódio e enfim, de revide, e não houvesse todo esse envolvimento, possivelmente os dois poderiam também ter sido, ele poderia ter sido executado e ela ter outro destino que não a libertação, né? Ele, assim, meio que desconcertado, manda o guarda levá-la e libertá-la, né? Que ficou até incomodado com tanta pureza, né? Com tanta inocência ali que ela emanava, né? Então, eu acho que foi o que também impulsionou essa possibilidade, né, dela. Ela conseguiu tocar até o coração dos mais... Eu acho que eles ficaram, né? Sim. Emocionados até com a prece dela. Porque a gente não sabe qual seria o destino dela se o ambiente fosse outro, né? Porque poderiam... o destino dela e do Gesiel, ele poderia ter sido morto também, né? Eles agissem com revolta, né? E eles ficam tão incomodados com isso que eles mandam retirá-la dali, né? É como ele quisesse se livrar. Como a Pipita falou, era tanta luz que ele queria se livrar daquela luz toda, né? Estava com medo de ser Posso falar uma coisinha? Vocês falaram tão bem isso, e realmente é de muita emoção que se apossaram de todos. E eu lembrei de Libertação do André Luiz, Eu né, também. no caso do Gregório.
Me veio essa associação. Não há um espírito totalmente mau, não é? A gente pensa assim, isso aí não tem jeito, isso aí não pode demorar quantas encarnações forem, mas lá no íntimo de cada um de nós está a semente plantada do amor de Deus, não é? Então, você vê que ele não... Essa luz, como vocês falaram, incomodou tanto, é sinal que as fibras íntimas dele foram tocadas. Mas ele optou, por arbítrio dele, a permanecer com o egoísmo dele, com a injustiça dele, com a agressividade dele. Mas até certo momento, que nós sabemos que não é permanente para nenhum de nós, né? O som, Pepita. Então, quando eu li, eu pensei exatamente, eu falei, não vou entrar nesse mérito da questão para não esticar, mas me veio exatamente a passagem de libertação em que a mãe se faz presente, a Margarida se faz presente para o Gregório, né? E que ele se ajoelha, ele cai automaticamente. Agora, o que a gente sabe, gente, é que são esses momentos, como a Sandra falou, ele ficou tocado. A partir dessa lembrança, a imagem dessa jovem vai ficar martelando na consciência dele, até ele ter a necessidade de reparação. Porque nós, ao longo das nossas etapas, cometemos inúmeros crimes, mas, às vezes, é aquele crime, aquela criatura, é aquele olhar que vão penetrar como uma adaga no nosso coração, na nossa consciência, e que a gente não vai sossegar enquanto não entrar nesse processo de reparação, né? Então, é isso aí. Edith, cadê a Edith? Sumiu a Edith na minha tela. Oi, vai continuar a leitura? A Edith já recuperou a edição? Já. Vamos. Lançou ao cadáver ensanguentado do pai um olhar inesquecível e logo contemplando o irmão ferido e algemado, com quem trocava as mais íntimas impressões na linguagem dos olhos doridos e ansiosos, sentiu-se tocada pela mão calosa de um velho soldado que lhe dizia em voz quase áspera: "Acompanha-me." Ela estremeceu, todavia, endereçando a Gesiel o derradeiro e significativo olhar, seguiu o preposto de Minúcio sem resistência. Após atravessar inúmeros corredores úmidos e sombrios, Justino, modificando sensivelmente a voz, deu-lhe a perceber extrema simpatia por sua figura quase infantil, murmurando-lhe ao ouvido comovidamente: "Minha filha, também sou pai e compreendo o teu martírio. Se queres atender a um amigo, escuta o meu conselho. Foge de Corinto a toda pressa. Vale-te deste instante de sensibilidade dos teus verdugos e não voltes aqui." Abigail cobrou algum ânimo e, sentindo-se encorajada por aquela simpatia imprevista, perguntou extremamente perturbada: "E meu pai?" "Teu pai descansou para sempre", murmurou o generoso soldado. O pranto da jovem se fez mais copioso, borbulhando-lhe dos olhos tristes. Todavia, ansiosa por defender-se contra a perspectiva de solidão, perguntou ainda: "Mas e meu irmão?" "Ninguém volta do cativeiro das galeras", respondeu Justino com um olhar significativo. Abigail levou as mãos pequeninas ao peito, desejando afogar a própria dor. Os gonzos de velha porta rangeram vagarosamente e o seu inesperado protetor exclamou, apontando a rua movimentada: "Vai em paz e que os deuses te protejam." Terminou aí, Edith. Ok. Você quer comentar alguma coisa dessa parte que você leu agora? Eu acho que é um complemento do que, né, foi falado anteriormente. Ela, naquele momento, né, naquela cantor, né, fez a oração cantada, ela sensibilizou a todos e
esse capataz é um exemplo disso, né? Ele, até porque muitos ali acabam se envolvendo por conta de ficar do lado que aparentemente é o que lhes daria mais condição de vida, né? Não que eles sejam acreditem também naquele tipo de atitude. E ela aí ganhou a liberdade nesse momento por conta, né, da espiritualidade dela, que é elevada, né, e do irmão. Bom, a outra leitora seria a Fernanda. Eu estou vendo que ela está na linha, mas não está. Não é Vindo, Fernanda. Senão a Deise vai ler. Você está aí, Fernanda? Deise, pode ler. A pobre criatura não tardou a sentir o lamento entre as fileiras de transeuntes que cruzavam apressados a via pública. Habituada a carinhos domésticos, no lar onde o idioma paterno substituía a linguagem das ruas, sentiu-se estranha no meio de tantas criaturas inquietas, assoberbadas de interesses e preocupações materiais. Ninguém lhe notava as lágrimas, nenhuma voz amiga procurava inteirar-se das suas angústias. Estava só. Sua mãe fora chamada por Deus anos antes. Seu pai acabava de sucumbir covardemente assassinado. O irmão, prisioneiro e cativo, sem esperança de remissão. Apesar do sol do meio-dia, tinha a sensação de intenso frio. Deveria regressar ao ninho místico, mas, enfim, se haviam sido expulsos. A quem confiei sua enorme desdita? Lembrou-se de uma velha amiga da família. Procurou-a. A viúva Sostênia, muito amada sua mãe, recebeu-a com um sorriso generoso da sua velhice bondosa. Desfeita em pranto, a infortunada contou-lhe todo o sucedido. A veneranda velhinha, acariciando-lhe a cabeleira anelada, falou comovida. Nas versões passadas, nossos sofrimentos foram os e dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências, Sostênia acentuou. É indispensável o máximo de coragem nas situações penosas como esta. Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amas. Que contas fazer agora que todos os recursos desapareceram? Por minha vez, nada posso oferecer-te, senão o coração amigo. Também aqui estou por esmola da pobre família que me agasalhou caridosamente na última tempestade da minha vida. Sostênia, disse Abigail suspirando, meus pais me prepararam para uma existência de corajoso esforço próprio. Estou pensando em recorrer ao legado e suplicar-lhe o da nossa chácara para lhe viver uma vida honesta, na esperança de reaver Gesiel e sua fraternidade. Que pensas a respeito? Notando a indecisão da veneranda amiga, continuou. Quem sabe o questor Licínio se condoerá da minha sorte. Minha resolução talvez o enterneça. Voltarei para cá e levar-te comigo. Ser-me-ias uma segunda mãe para o resto da vida. Sostênia aconchegou-a de encontro ao coração e acentuou de olhos úmidos. Minha querida, tu és um anjo, mas o mundo ainda é propriedade dos maus. Viveria contigo eternamente, minha boa Abigail,
Entretanto, não conheces o legado nem a sua camarilha. Ouve, filha, é preciso que de Corinto, de modo a não incidires em mais duras humilhações. A moça teve uma exclamação de abatimento e, depois de longa pausa, acrescentou: aceitarei teus filhos, mas antes de qualquer providência, necessito voltar a casa. Para quê? Interrogou a amiga admirada. É imprescindível que partas quanto antes. Não voltes ao lar. A esta hora, é possível já esteja ocupado por homens sem escrúpulos e te não respeitariam. Convém-te uma atitude de sincera fortaleza moral, pois vivemos uma época em que necessitamos fugir da perdição, como Ló, familiares, correndo o risco de sermos transformados em estátua inútil se olharmos para trás. A irmã de 12 minutos, Gesiel. hein? Não, ela vai terminar aqui, não vai terminar aqui embaixo, no outro parágrafo. Gesiel bebia-lhe as flores com dolorosa estranheza em face do imprevisto da ação. Então pode parar aí, Deise, pode comentar. Vai comentar, Deise? Ah, Pepita, comenta você. Ao mesmo tempo que é lindo, né, uma lição, ao mesmo tempo é tão triste, né, tão emocionante. Nossa. Então, uma coisa que a gente vê é o seguinte, nessa velha Sostênia, a gente vê que Emmanuel também caracteriza como velhice bondosa, ou seja, devia ser uma boa mulher. Mas a gente vê também a fidelidade, quer dizer, ela reforça aquele conceito de que precisamos, mesmo não entendendo, precisamos acatar e aceitar as determinações de Deus, né? Então, esse tipo de força nas famílias judaicas é que impressiona, e é isso que os tornava um povo diferenciado numa época em que a devassidão tomava conta das famílias, da sociedade, enfim. Então, a gente percebe neles essa disciplina de costumes, não é? E esse amor temente a Deus, né? A gente vê isso claramente aqui. E a gente vê, quer dizer, da tendência dela querer voltar e as advertências que a Sostênia faz, ou de prosseguir adiante, independente das dores. Eu acho que qualquer um de nós, diante todo esse processo, a gente estaria estirado no chão, se debulhando em lágrimas, dizendo que a vida acabou, que não tem mais jeito, não é? Por muito menos nós achamos que a vida está sem sentido. Então, eu acho que a lição é toda essa, gente. A dor é muito intensa e a fé inabalável, né? Então, para a gente refletir bastante, né? Mas quem quiser falar alguma coisa, para a gente depois ter os 5 minutinhos para a prece. Como eu achei o que ela falou aqui, né? Não é fácil elevar o coração em meio de tão terríveis escombros, mas é preciso confiar em Deus nas horas mais amargas, que a gente normalmente esquece, né? Nos momentos mais difíceis, a gente esperneia, né? Em vez de realmente confiar na justiça divina, né? Mais alguma coisa, Glorinha? Estou vendo a Magali hoje ficou tão quietinha. Alguma colocação? Repita. Quanto à Sostênia ainda, na página 48, dando continuidade a tua reflexão, você vê que era realmente um espírito de uma condição superior àqueles que ali estavam reencarnados também. E cada personagem dessas do livro vai nos trazer exemplos dignos de como mudar, é preciso mudar e nós vamos conseguir mudar na persistência. Porque ela fala, nas perseguições passadas, nossos sofrimentos foram os mesmos.
e dando a entender que não desejava reviver antigas e dolorosas reminiscências. Ou seja, o amadurecimento desse espírito, né? O que passou, passou. Não vou ficar voltado para o passado. Eu preciso seguir, ver o hoje e ver o futuro que se avizinha, né? Que ela também havia sido espoliada, também havia perdido todas as terras, da mesma coisa, né? Então, a gente vê... Mas dar um basta é muito difícil muitas vezes. A pessoa fica remoendo muitas vezes. Poxa, como é que isso vai acontecer comigo logo agora? Que aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, quando você fica muito voltado para o passado, eles nos dizem, né? Os espíritos nos dizem, a gente tende a deprimir, porque a gente não vai conseguir reerguer essa força, né? Essa energia para viver o hoje com vistas a um futuro melhor. Foi o que o Gesiel tentou passar para o pai, né? Isso. Bom. E outra coisa também, eu acho que quando a gente, nós, simples mortais, não conseguimos, ela consegue. Tem uma atitude de extrema confiança, né? De extrema fé, né? O auxílio chega de alguma forma, né? Então, ela, naquele momento, não sabia o que fazer, com quem ela ia contar. Não tinha mais a mãe, não tinha o pai, não tinha o irmão. E lembra da Sostênia. Então, se dirige a ela e ali ela recebe um reforço de que ela não tinha que voltar para casa. Ali ela tinha que abandonar toda o seu passado, né, para poder ter uma outra, né, um outro caminho, né? Então, essa confiança nela, na providência divina, quando a gente confia, o auxílio aparece, né? O auxílio vai chegar de alguma forma no momento certo, né? Vocês têm alguma dúvida que ela não saiu sozinha de lá? Que ela deve ter ido profundamente amparada, que ela foi... Os três devem ter sido acolhidos, né, e amparados. Então, apesar da dor que a gente vai ver até depois, mas essa confiança é que nos falta, né? Bom, eu acho que a gente está... Deixa eu ver quantos minutos a gente tem. Quantos minutos tem aqui? 5 minutos. 5. Alguém quer mais um minutinho? A gente tem 5 minutos, então podemos doar 2. Só preciso avisar que eu vou sair logo depois da prece, não vou ficar, porque eu vou buscar a Lara ainda. Não. Tá ótimo. Tá bom. Bom. Gracinha, Andréia, Honorar, todo mundo, Dona Ana, São Antônio. Então a gente vai fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, queridos amigos espirituais, agradecemos a oportunidade que nos reúne em Teu nome, Senhor, para este estudo tão gratificante ao nosso coração, tão importante, vinculando-nos uns aos outros nas redes do sentimento amoroso, do Teu Evangelho, desses conceitos que hoje buscamos. Mestre amado, te rogamos, Senhor, que permitas que neste momento cada um dos nossos irmãos seja visitado, cada lar seja amparado. Pedimos, Mestre querido, que a nossa irmã Verônica, o nosso irmão Olaí, os nossos companheiros que não puderam comparecer, onde estiverem, sejam envolvidos em vibrações de paz, neste sentimento que nos irmana neste momento. Pedimos ainda, Senhor,
pela nossa irmãzinha Priscila, que está sendo operada neste momento. Que a tua misericórdia possa envolvê-la e envolver toda essa equipe, para que ela possa recuperar o movimento, recuperar a saúde. Então, Senhor, abençoa-nos. Que esses espíritos que estão presentes possam envolver-nos nessas vibrações de luz, de amor, de entendimento. Que a nossa fé possa ser fortalecida. Que a nossa compreensão da verdade se amplie. Que o nosso entendimento, Senhor, se enriqueça. Pedimos por todos os espíritos que foram trazidos para junto de nós, de todos nós, para que de alguma maneira pudessem também usufruir destes momentos de estudo. Então, Senhor, muito obrigado. Muito, muito agradecidos. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Eu esqueci de mencionar a Laura, mas eu pensei nela. Me lembrei só no finalzinho. Cadê o Beto? Tchau, então. Na Tchau próxima. para você, Rosana. Quem quiser, a gente vai fazer a avaliação. Tá bom. Cadê ver o Beto? Oi? Eu quero ver o Beto. Ah, o Foi Beto. muito, meu amigo. Se Chorou esconde. muito. Ele está aqui do meu lado e se Esconde para esconde. poder chorar aqui devagarzinho, só meu nariz, sem ninguém Pois ver. é, Imaginei. Pepita, eu tenho uma coisa assim, na semana passada a gente definiu que, né, as 4 pessoas que leriam, eu estaria entre elas. E eu dei continuidade e li um trecho, e eu li da página 23 até a página 27, todinha, como se já tivesse... Olha, parece que foi uma coisa, e foi exatamente o que aconteceu, a gente terminou, e eu, nessa parte que eu li hoje, eu me emocionei da mesma forma. Eu li, já tinha lido, quer dizer, não estava lendo pela primeira vez, e é muito forte, é muito difícil passar, né, por essa leitura sem sentir essa emoção. Mas, assim, foi tudo, parece que, sabe, aconteceu, foi na segunda-feira, e imediatamente acabou o estudo, aí eu fui lendo, e hoje aconteceu tudo igual. Quantas vezes você lê, É verdade. todas as vezes que você lê, tantas quantas forem, você vai Isso sentir é a mesma. verdade. Eu também fiquei aos prantos aqui lendo antes. A gente sempre se Pois emociona. Na hora que vai descobrir, a cada leitura, você vai descobrir mais alguma coisa que te faz emocionar um pouquinho mais. Imagina quando as pessoas começarem realmente a escrever com luz, né? Porque são páginas de luz, gente. São exemplos, todo exemplo de um espírito nobre, ele levanta, ele mexe com as nossas emoções e ele nos levanta. Então, é por isso que a gente não tem ideia do que pode ser uma literatura ruim, obras que depreciam, que nos estimulam a sentimentos mais vulgares. A pessoa não tem nem ideia do estrago que está fazendo, né? Que a gente está fazendo. Porque a gente vê o que é uma literatura de qualidade, em que os bons sentimentos são sábios, né? O que ela faz com a gente, né? O que faz, né? Então, eu acho que é isso. Sandrinha, você que estava chorando no início, quer falar alguma coisa? Saiu não, tá listo. Está escondido esse pessoal. Oi, querida. Não, eu senti no início, eu não tenho nenhuma evidência, mas senti a presença de muitos espíritos e me emocionou muito. Não sei se
espíritos ligados a nós aqui, espíritos voltados a esse trabalho, não é? Que é muito comum que eles tragam outros espíritos. Então, foi difícil eu recomeçar a leitura, sinceramente, foi muito difícil. Mas foi muito bom. Foi muito bom, sim. A gente percebe a presença espiritual, independentemente de ter uma mediunidade com clara audiência, não é? Enfim, a gente percebe pelo próprio sentimento que é envolvido. Querendo ou não, a gente se sente envolvido, né? Porque a gente também está querendo fazer o melhor, né? Aprender com eles, né? E eu lembrei também, eu tive a oportunidade de visitar a prisão em que Pedro e Paulo ficaram, lá em Roma. E eu digo, não sei se vocês já foram, já conheceram, eu digo para vocês que foi uma coisa assim, a gente estudando doutrina, a gente vê que é a realidade. As vibrações que tem ali, eu não conseguia me manter, eu chorei o tempo todo, procurei fazer uma prece, mas você vendo as condições precárias, dolorosas de espíritos que estavam ali em missão com Cristo, né? Passando por tudo isso para que a gente pudesse ter hoje o cristianismo no mundo. E a responsabilidade. Eu sei que eu saí dali chorando, por um bom tempo eu não conseguia falar, e é a energia que fica, não é? Então, tudo aquilo que fica de bom permanece, isso que é tão importante para nós, né? Não se perde, não se perde. Então, quem quer continuar falando? Quem quer fazer seu depoimento? A Edith já fez. Rosemary, fale. Assim, toda aula, toda leitura, toda semana, né, eu cito alguma coisa. Na leitura de abertura, começou a subir um calor, assim, da cintura até aqui ao pescoço, que eu comecei a ficar agoniada. Eu mexia para um lado para ver se a sensação, né? Mas não é coisa de ruim, não. É realmente assim, eu falei, caramba, isso aqui está muito cheio. Como se... Sabe quando você está num ambiente que tem muita gente, começa a sentir aquele calor de aglomeração? E quando a Sandra agora comentou, falou assim, não, porque temos a presença de muita gente, de muitos espíritos e que trazem outros. Eu falei, eu fiquei com a cabecinha assim balançando, eu falei, realmente, trazem mesmo, porque hoje estava cheio, hoje realmente estava lotado, porque dá para sentir. E o outro comentário, né, assim, você pode ler 1, 2, 3 vezes e a emoção, você vai até lá. Então, eu já estou lá na frente, lendo, já chorei antes, e você se emociona. Quando você... É como ela falou, né? Mas eu já tinha lido isso, já tinha chorado. E você sente, e você se transpõe até o local, né? E você vê, assim, como ela cantando, como ela tocou, porque todo mundo tem uma partícula divina. Ele pode ser mau, mas ele tem a partícula divina. E quando ela fez aquela oração cantando, como toca essa partícula divina que cada um tem, mas não desenvolve. E como muda. Então, foi uma coisa que mexeu muito quando eu estava lendo, alguns dias atrás. E, novamente, quando passa pelo mesmo parágrafo, o quanto toca e quanto nos faz perceber que essa partícula divina todo mundo tem. Só que em alguns, como no caso de Abigail, Gesiel, ela brilha de uma forma esplendorosa, e que em outros ela está ali escondidinha, né? Como o guarda que levou ela até a saída, que falou, eu também sou pai. Né? Então, faz a centelha, né, divina, faz despertar em cada um. Para a gente não perder a esperança, que todo mundo tem essa partícula divina. Magali, que está quietinha com a arte hoje. Não, tudo bem também. Gostei bastante de todos os comentários. Também acho que tudo muito rico, que cada uma fala uma frase diferente, com conteúdo diferente. Isso enriquece muito, a gente consegue se transportar para lá e ter um leque grande para interpretar. Né? Eu acho isso muito bom. E como a Rose falou,
Eu também senti algumas coisas, conforme vai lendo, o pessoal vai comentando, vai dando uns arrepios aqui, a gente sente que não está sozinho, não. E terceira reunião para trás, eu senti, como a Rose falou, um calor muito forte, parecia que estava tudo cheio de gente aqui. Hoje foi menos, mas eu acho que, só para mostrar, também não tenho evidência, nada, mas a gente percebe que não está sozinho nesse estudo, não. É isso. Bom. Florinha? Tá tudo bem, tudo ótimo, foi maravilhoso. E é isso, é como falou a Sandra, a gente só tem a aprender, né? Porque com espíritos dessa envergadura, que a gente está longe, a gente tem muita dificuldade. Ana e seu Antônio, acabou? Eu também, eu já tinha lido, me emocionei demais, chorei demais. Hoje, novamente, uma emoção muito forte, sentindo, vamos dizer assim, o momento que ela estava passando. O coração doía muito mesmo, aí eu me sentia muito sensibilizada até agora. Foi muito maravilhoso, as explanações de cada um que falou foram muito boas, muito enriquecidas para o nosso aprendizado. Foi maravilhoso, amei. Eu também achei com grande entusiasmo, também me senti muito bem, apesar que eu já li esse livro umas 3 vezes, mas eu sou igual ao Beto. Eu não aguento, choro também. Mas tudo bom. Dinorá? Também me senti muito bem, muito emocionada. E a gente vê que a gente tem que acreditar e ter esperança, né? Que a gente vai conseguir se melhorar, né? Muito aprendizado. Lúcia? Foi tudo bem. Foi tudo bem, muito emocionante e como é que as nossas falhas, né, causam tanta dor, tanto sofrimento no mundo. Mas vamos continuar em frente. Muito emocionante. Gracinha, para mim é Gracinha. Fala, Gracinha. Eu peço desculpas porque eu tive que sair um pouquinho. A empresa me chamou, o telefone, não pude, tive que interromper um pouquinho. Mas eu acompanhei toda a leitura e eu sinto assim, você saber que existe um ser tão puro assim, capaz de ter esse tipo de atitude diante da dor, a gente olha para a gente mesmo, dá até vergonha, né? Porque por muito menos a gente entra em pânico, entra em desespero, reclama da vida, reclama do que tem. E a gente não tem a noção, ainda temos muito que caminhar, muito que aprender. É muito lindo a vivência deles. É um livro que eu já li 2 vezes, agora é a 3ª. E cada vez que a gente lê, a gente aprende uma coisinha, se dá conta de um detalhe, né? É bem interessante. Alice? Não, bacana, né? Tudo muito novo para mim, né? Você sabe, mas muito interessante. É muito bom escutar vocês. Só. Quem diria ver você num grupo de estudo, hein, dona Alice? Andréia? Andréia? Sem som. Eu não sou médium audiente. Mas tu entende, telepatamente. E eu acho que no mundo hoje em dia não precisa ser médium. Acho que as emoções e as sensações falam por si próprio. Então, acho que ninguém precisa ver, precisa sentir esse momento. Eu acho que todo mundo sentiu como eu senti. E realmente, dá até vontade de falar, sabe? Mais rápido, mas eu falar, não está na hora. Mas, assim, é uma sensação muito boa, porque você realmente não está assim. E não são somente
aqueles espíritos, né? São aqueles espíritos que partilharam conosco, vivenciaram conosco aqui, parentes, né? Que estão estudando, olha só que coisa boa, se empenhando para melhorar. Né? E uma coisa ficou muito, todo mundo falando, né? Aí me veio assim, uma coisa que tocou no meu coração. Para que a gente lembre desses momentos na hora que a gente quer falar com alguém, né? Na hora que a gente quer fazer alguma coisa, que a gente possa lembrar esse momento de doçura do Gail, não como um abaixar de cabeça, mas na atitude para não aumentar os nossos débitos, para não trazer dor para alguém. Então, isso ficou muito forte para mim. E, assim, hoje foi especial, porque a gente tem muitos amigos e mentores, assim, esse trabalho já estava sendo preparado há muito tempo, né? Com cada um de nós que reunimos hoje aqui, né, para isso. Então, vale a pena mesmo. Muito bom. Muita emoção também. Se a gente pensar nesse trabalho, eu vou pensar na semente mesmo. Que a gente diz assim, gente, esse trabalho surgiu do nada. Surgiu de um comentário sobre Paulo e da vontade de querer estudar Paulo, né? E tipo assim, vamos estudar. E surgiu assim do nada, e do nada, em uma semana, a gente estava com um grupo em funcionamento. E aí a gente fica imaginando uma obra tão magnífica como essa, que não seja estudada nas casas espíritas, porque ela é considerada um romance, né? Que não seja estudado. E o que eu achei mais interessante é que nessa semana que a gente, acho que já comentei isso com algumas pessoas, na semana que a gente estava montando o grupo, vamos fazer, não sei o quê, por acaso, eu abri no meu telefone, entrou, assim, aquele negócio de pandemia, não sei o quê, entrou o negócio de uma live do Geraldo Lemos Neto, né? Aquele foi companheiro do Chico Xavier, e tudo. E aí ele estava, uma live dele, estava em andamento, a live, não sei porquê, eu não abria aquilo, eu abri o telefone, entrou aquilo. Aí, essa live, e ele, era uma live dele com um grupo de Massachusetts, que fazia esse estudo de Paulo Estevam. Estava fazendo um estudo e eles estavam fazendo perguntas, não propriamente sobre o livro, mas sobre situações que aconteceram durante a recepção do livro. E ele faz esse comentário. Ele falou assim, impressionante que das 500 e tantas obras que tem hoje publicadas de Chico Xavier, ele diga que entre as 3 de maior importância esteja Paulo e Estevam. E que, por ser uma obra tão importante na conceituação, até porque ela remete a todo o início do cristianismo, que as casas espíritas não é comum. Você pode olhar as coisas das casas... ele falou assim, olha, não conheço nenhuma que faça. Aí tinha esse grupo. Aí eu falei, gente, então a gente já está atrasado, já tem um grupo fazendo na nossa frente. Mas é verdade, gente, uma obra magnífica para ser estudada. Aí o pessoal fica assim, não, mas é porque é romance. Mas, gente, olha, em cada página tem tanta coisa para a gente olhar, né? Tanta coisa, né? Então, eu fico, assim, muito grata de poder contar com vocês, muito, muito grata. E da espiritualidade nos dá essa cutucada e a gente, graças a Deus, acabou acatando, né, André? Porque às vezes eles cutucam, né? E a gente faz o ouvido de mercador. Até que a gente está boa, né? A gente está ouvindo, pelo menos, né? Os trabalhos que estão sendo, que estão já escritos na espiritualidade, estão vindo, se materializando aqui, está dando conta, né? Graças a Deus. Então, é isso. Depois bom, gente, eu tinha muita coisa para falar hoje, mas não me perguntaram, então não vou falar. Não vou falar. Olha o ciúme, gente. Gente, Babi, desculpa, sabe que você é minha irmã única. Tá vendo só o que a gente passa? Mas tudo bem, não vou falar. Já está terminando, querida. Não deixa falar, não. É brincadeira, tá tudo bem. Até esse Emilson também não falaram. Ah, é verdade. Então, viu? Não foi a única, tá vendo? Então vocês agora passam assim. Primeiros. Não, então, eu acho que a prece da Sandrinha foi bastante emocionante. E como a Andrea falou, não precisa ser médio para perceber, né? Que realmente foi uma vibração boa. Mas acabou. É isso aí. Ah, outra coisa. Eu só gostaria que quando começasse
a prece de abertura, vocês me lembrassem que eu esqueço de colocar para gravar. Só coloquei para gravar quando começou o livro. Se puderem me lembrar, porque eu esqueço. Ah, tá. É a idade. Esse é o problema de grupo de idosos. Ainda não fez 21 vezes. Fala Deise e Emilson, pode falar os dois, vai. Um de cada vez. Eu já falei, não tem nada. Fala, você, não quer falar. A oportunidade é um pouco assim, diferente de todos vocês. Quase não existe. Eu sou médium de pedra. Tem médio de pedra não, Emilson. Gente, então encerramos. Ainda tem ainda muitas etapas ainda a galgar. Eu queria falar uma coisa com a Sandra. Rapidinho, pode? Pode. Sandra, você está ouvindo? Está ouvindo. Você deu uma referência aqui de um livro que é Vocabulário Histórico Geográfico. Do Macedo. Eu não consegui encontrar esse livro em lugar nenhum, acho que ele está esgotado. Nem nos sebos, talvez na nem os sebos estante virtual, não conseguiu? Não tem também. Pois é, os sebos virtuais que eu costumo olhar. Impressionante. Acho eu que vou tá ver se acho. Vou ver se acho. Se você, por acaso, encontrar... Ele é muito bom. Aí coloca pra gente onde você sabe, tá? Tá bom. Pode deixar, aviso. Tá. Aviso sim. Gente, até amanhã. Um beijo para todos. Obrigada pela companhia. Sandrinha. Fala. Olha só, eu vou ligar o meu iPad e vou tentar ver como é que eu uso um pelo iPad, aí a gente combina de eu te falar. Tá bom, e eu vou tentar instalar no computador para falar com você, para você me ajudar a me dar aula. Tá bom? Um beijo, gente. Obrigada, Babi. Tchau. Tchau, Magali. Tchau, Tchau. Fiquem com Deus. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, gente.